Uma sem-teto faz um transplante para salvar a vida de um desconhecido sem saber que ele é um milionário. Olá! Antes de começarmos esta jornada incrível, me conta nos comentários. Qual é o seu nome e de onde você está nos acompanhando? Adoro saber quem está do outro lado da tela. E se você ainda não é inscrito, clica naquele botão vermelho ali embaixo. Você não vai querer perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Agora, prepare-se. A luz branca e fria da sala de cirurgia do Hospital Municipal de Porto Alegre refletia no rosto pálido de Marina Loureiro, enquanto ela era levada em uma maca pelos corredores apressados. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma mistura estranha de determinação e incredulidade. 42 anos de vida nas calçadas de uma das cidades mais desafiadoras do sul do Brasil não a haviam preparado para estar ali, prestes a entregar uma parte de si mesma para salvar a vida de alguém que nunca havia visto o rosto. Do outro lado daquele mesmo corredor, em uma sala igualmente asséptica e iluminada, Davi Monteiro respirava com dificuldade através de uma máscara de oxigênio. Seus olhos, geralmente tão penetrantes e acostumados a avaliar investimentos milionários em segundos, agora estavam fechados, cansados demais para se manterem abertos. Os monitores ao seu redor emitiam sons rítmicos que pareciam contar as horas que lhe restavam se um milagre não acontecesse. Ninguém naquela sala sabia que o milagre já estava a caminho, carregado nos braços de enfermeiros que conduziam uma mulher cujas posses cabiam em uma mochila rasgada. 6 meses antes, Marina acordou quando o barulho dos caminhões de lixo começou sua rota matinal pela Avenida Independência. O papelão que servia como seu colchão estava úmido da umidade da noite, e ela podia sentir o frio de abril penetrando através das 5 camadas de roupas que usava. Ao seu lado, enrolada em um cobertor fino, que tinha mais buracos que tecido, dormia sua companheira de calçada, Joana Ferraz, uma mulher de 60 anos que tinha perdido tudo quando o banco tomou sua casa 3 anos atrás. Já amanheceu? Murmurou Joana, sem abrir os olhos. Já. Os lixeiros já passaram pela padaria. Se a gente se apressar, consegue chegar antes que eles levem embora as sobras. Marina se levantou com dificuldade, seus joelhos protestando contra o movimento. Tinha sido bonita uma vez, com cabelos castanhos espessos e olhos verdes que capturavam a luz do sol. Agora, aos 42 anos, seu rosto estava marcado pelas noites frias e pelos dias quentes demais, mas ainda havia algo naqueles olhos. Uma centelha de humanidade que a vida nas ruas não conseguiu apagar completamente. Elas caminharam juntas até a padaria da esquina, onde o dono, seu Arnaldo, sempre deixava um saco com pães do dia anterior. Não era caridade exatamente, ele simplesmente não gostava de desperdiçar e achava melhor que alguém aproveitasse do que jogar tudo fora. Marina agradeceu com um aceno de cabeça, pegou o saco e dividiu o conteúdo com Joana enquanto se sentavam no banco de uma praça próxima. Você sabe que hoje faz 2 anos, disse Joana, mastigando lentamente um pão de queijo. 2 anos de quê? Que você está aqui. Nas ruas. Lembro do dia que te encontrei naquela madrugada, chorando debaixo da marquise da farmácia. Marina desviou o olhar. Não gostava de pensar naquele dia. O dia em que descobriu que seu marido havia apostado não apenas suas economias, mas também sua casa, em um esquema que prometia retornos milagrosos. Quando tudo desmoronou, ele desapareceu, deixando-a com dívidas que nunca poderia pagar e uma sentença de despejo que veio mais rápido do que ela conseguiu processar. Prefiro não lembrar, Joana. Eu sei, filha, mas olha quanto você cresceu. Quando te conheci, você não falava com ninguém, não comia direito. Agora você ajuda todo mundo aqui na praça. Semana passada, você deu sua coberta para o Marcos quando ele estava tremendo de febre.
Ele precisava mais do que eu. É isso que eu falo. Você tem um coração que não cabe no peito. Elas terminaram o café da manhã em silêncio confortável, observando a cidade acordar ao seu redor. Executivos apressados passavam sem olhar para elas. Mães levavam crianças para a escola. Vendedores ambulantes montavam suas bancas. A vida continuava seu ritmo frenético, e Marina e Joana eram apenas sombras naquele cenário. Por volta do meio-dia, Marina estava em seu ponto, um cruzamento movimentado, onde ela segurava uma placa de papelão que dizia simplesmente: "Tenho fome. Qualquer ajuda é bem-vinda." Ela não gostava de fazer aquilo, sentia vergonha toda vez que erguia a placa, mas era melhor do que roubar, e seu estômago não a deixava escolher muito. Foi quando viu o homem. Ele estava do outro lado da rua, parado no sinal, falando ao celular com expressão tensa. Usava um terno impecável, cor cinza escuro, e segurava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que Marina ganharia em um ano inteiro. Mas não foi a roupa cara ou a postura confiante que chamou sua atenção. Foi a forma como ele levou a mão ao peito de repente, largando o celular, a expressão mudando de irritação para dor pura. O celular caiu no chão. O homem cambaleou e então desabou. Marina não pensou. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo. Ela deixou cair a placa, atravessou a rua correndo entre os carros que buzinavam furiosos e se ajoelhou ao lado do desconhecido. Alguém chama uma ambulância!" gritou ela, olhando ao redor. As pessoas pararam, formaram um círculo, mas ninguém se mexeu. Todos tiraram seus celulares, não para ligar para ajuda, mas para filmar. "Pelo amor de Deus, alguém liga para o SAMU!" Marina gritou novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Uma mulher finalmente reagiu e fez a ligação. Marina virou o homem de lado, verificou se ele estava respirando. Estava, mas com dificuldade. Suas mãos, sujas e calejadas, seguraram o rosto dele com uma gentileza que contrastava com a situação desesperadora. "Aguenta aí. A ajuda está vindo. Você vai ficar bem." Os olhos do homem se abriram brevemente, focando em Marina com dificuldade. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Então seus olhos se fecharam novamente. 8 minutos depois, que pareceram 8 horas, a ambulância chegou. Os paramédicos assumiram o controle, fizeram perguntas rápidas que Marina não sabia responder e levaram o homem em uma maca. Um dos paramédicos olhou para Marina com algo que parecia reconhecimento. "Você fez a coisa certa ficando com ele. Muita gente simplesmente teria passado direto." E então eles foram embora, sirenes berrando pela avenida, deixando Marina ali no meio da multidão que já começava a se dispersar. Ela voltou para o outro lado da rua, pegou sua placa caída e tentou acalmar seu coração, que batia descompassado. "Você conhecia ele?" perguntou um menino que vendia balas no sinal. "Não, nunca vi antes." "Por que ajudou então?" Marina olhou para o menino e, pela primeira vez naquele dia, sorriu, um sorriso pequeno e triste, porque alguém precisava. O hospital 3 dias depois, Marina estava na fila de distribuição de sopa da igreja, quando uma assistente social se aproximou dela. A mulher era jovem, vestia jeans e uma camiseta com o logo de uma ONG e tinha uma expressão determinada no rosto. "Marina Loureiro!" Marina se virou, surpresa. "Sim? Meu nome é Letícia Ramos. Eu trabalho no Hospital Municipal. Você poderia conversar comigo por alguns minutos?" O coração de Marina disparou. Será que havia feito algo errado? Será que o homem tinha morrido e agora queriam culpá-la de alguma forma? Eu só tentei ajudar." Marina começou, suas mãos tremendo. "Eu sei, e é exatamente sobre isso que preciso falar com você. Pode vir comigo? Tem um café logo ali." Marina seguiu Letícia até uma pequena lanchonete a 2 quadras dali.
A assistente social pediu 2 cafés e 2 sanduíches, empurrando um de cada para Marina, sem perguntar se ela queria. Come e me escuta. Marina mordeu o sanduíche com cuidado, tentando não demonstrar a fome desesperada que sentia. O homem que você ajudou se chama Davi Monteiro. Você já ouviu falar dele? Marina balançou a cabeça negativamente. Ele é o CEO da Monteiro Holdings, uma das maiores empresas de investimento do Sul. Bem, ele é muito rico e está muito doente. Ele vai ficar bem? Depende. Davi precisa de um transplante de rim urgente. Os 2 rins dele estão falhando rapidamente. Ele tem no máximo 6 meses sem o transplante. Marina sentiu um aperto no peito. Isso é terrível. Mas aqui está a parte complicada. Davi tem um tipo sanguíneo raro, AB negativo, e ele está na lista de espera há mais de 1 ano. As chances de aparecer um doador compatível a tempo são mínimas. Por que está me contando isso? Letícia respirou fundo. Porque quando você chegou no hospital acompanhando a ambulância, sim, você veio junto na ambulância, você não lembra? Os paramédicos fizeram uma triagem básica em você também, procedimento padrão, e descobrimos que você tem o mesmo tipo sanguíneo, AB negativo. Marina ficou congelada, o sanduíche parado no ar a meio caminho de sua boca. Você não está me pedindo o que eu acho que está? Marina, eu sei que isso é absurdo, eu sei que é muito pedir, mas a família do Davi está desesperada. Eles estão dispostos a compensá-la financeiramente, é claro. Muito bem, na verdade, mas mais do que isso, você salvaria a vida de um homem, de novo. Eu sou uma sem teto, eu mal consigo cuidar de mim mesma. Como vou doar um rim? Na verdade, você seria uma candidata perfeita para a doação. Fizemos alguns exames preliminares. Espero que você não se importe. Precisávamos verificar. E seus rins estão em condições excelentes. Melhor do que muitas pessoas que têm moradia fixa, para ser honesta. Marina colocou o sanduíche no prato, seu apetite desaparecendo. Preciso pensar. Claro, mas Marina, pense rápido. O tempo está passando para o Davi. A decisão Marina passou os 3 dias seguintes em um turbilhão de pensamentos. Joana achava que ela estava louca. Uma pessoa como você, que não tem nada, vai dar uma parte do próprio corpo para um ricaço, que provavelmente nem vai lembrar seu nome daqui a 1 ano? Ele é um ser humano, Joana. Rico ou pobre, ele vai morrer se não receber ajuda. E você já pensou nos riscos? E se algo der errado na cirurgia? E se você ficar pior depois? Letícia disse que os riscos são mínimos. E eles vão me dar o melhor atendimento possível. É o dinheiro, não é? Quanto eles estão oferecendo? Marina ficou em silêncio. A verdade era que a família Monteiro havia oferecido R$300 mil. Uma quantia tão absurda que ela mal conseguia imaginar. Com aquele dinheiro, ela poderia sair das ruas, talvez até ajudar outras pessoas na mesma situação. Mas não era só o dinheiro. Havia algo mais. Algo que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Não é só o dinheiro, Joana. Eu não sei. Quando eu olhei nos olhos dele naquele dia na rua, quando ele estava deitado ali indefeso, eu vi um ser humano. Só isso. Não vi rico ou pobre. Vi alguém que precisava de ajuda. Joana suspirou, pegou a mão de Marina. Você sempre foi boa demais para esse mundo, filha. Se é isso que você quer fazer, eu vou apoiar. Mas prometa que vai se cuidar. Prometo. Marina encontrou Letícia no hospital 2 dias depois. A assistente social a levou para uma sala privada onde aguardavam 3 pessoas. Um médico de cabelos grisalhos, que se apresentou como Dr. Henrique Salles, e 2 advogados que explicaram todos os aspectos legais da doação. Você entende que isso é completamente voluntário? Perguntou um dos advogados, um homem de óculos de armação dourada.
Em nenhum momento você está sendo coagida ou pressionada a fazer isso. Entendo. E você também entende que, mesmo após a doação, você manterá uma qualidade de vida perfeitamente normal com apenas um rim? O Dr. Salles pode explicar melhor. O médico se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Marina, a cirurgia é relativamente simples. Usamos técnicas laparoscópicas minimamente invasivas. Você ficará no hospital por cerca de 1 semana, e o período de recuperação completo é de cerca de 6 semanas. Depois disso, você poderá viver uma vida totalmente normal. Pessoas com um rim funcionando perfeitamente vivem vidas longas e saudáveis. E o Davi? Ele sabe sobre mim? Houve uma pausa desconfortável. O médico trocou olhares com Letícia. Não, disse Letícia finalmente. A família preferiu não contar a ele sobre sua situação. Eles disseram apenas que um doador compatível foi encontrado. Acharam que seria mais fácil assim. Marina sentiu uma pontada no peito, mas assentiu. Claro, um homem como ele não precisaria saber que seu rim veio de uma mulher que dormia em papelão. Tudo bem. Quando fazemos isso? Quanto antes, melhor, disse o Dr. Salles. Precisamos de mais alguns exames de compatibilidade, mas se tudo correr bem, poderíamos fazer a cirurgia daqui a 1 semana. 1 semana, 7 dias, até que ela fizesse algo que mudaria 2 vidas completamente. Os dias antes, o hospital montou uma espécie de apartamento temporário para Marina, um quarto privado onde ela ficaria nos dias antes da cirurgia para garantir que estivesse em condições ideais. Era a primeira vez em 2 anos que ela dormia em uma cama de verdade. Tomava banho quente todo dia, comia 3 refeições balanceadas. Letícia visitava diariamente, trazendo livros, conversando, tentando manter Marina confortável. Foi durante uma dessas visitas que Marina finalmente perguntou: como ele é? O Davi? Letícia pensou por um momento. Honestamente, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo que ouvi da equipe médica e da família, ele é complicado, brilhante nos negócios, aparentemente. Construiu a empresa do pai em algo 10 vezes maior, mas também é conhecido por ser difícil, exigente, não tolera erros. Ele tem família? Tem uma irmã, Carolina. Ela vem aqui todos os dias. É ela quem está administrando a empresa enquanto ele está doente. Parece dedicada, mas também parece carregar o peso do mundo nos ombros. E ele nunca casou? Divorciado, há 5 anos, sem filhos. Marina absorveu essas informações, tentando formar uma imagem do homem cuja vida estava prestes a salvar. Era estranho pensar que, em breve, eles compartilhariam algo tão íntimo, uma parte dela literalmente vivendo dentro dele, e ainda assim, provavelmente nunca teriam uma conversa de verdade. Na noite anterior à cirurgia, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, as mãos sobre o abdômen, pensando no rim que em breve não estaria mais ali. Pensou em Joana, que tinha vindo visitá-la mais cedo e chorado, dizendo que ela era a pessoa mais corajosa que conhecia. Pensou em sua mãe, falecida há 10 anos, e se perguntou o que ela diria sobre tudo isso. Por volta das 3 da manhã, houve uma batida suave na porta. Uma enfermeira entrou, carregando uma bandeja com chá. Achei que você pudesse estar acordada, disse ela com um sorriso gentil. A maioria dos doadores fica. É normal estar nervosa. Não estou nervosa sobre a cirurgia, Marina admitiu. Estou nervosa sobre o depois, sobre voltar para a vida lá fora. Com o dinheiro que você vai receber, você não precisa voltar para as ruas. Eu sei, mas é assustador, sabe? Ter esperança de novo, acreditar que as coisas podem melhorar. E se eu estragar tudo? E se eu não souber como viver uma vida normal mais? A enfermeira se sentou na beirada da cama, segurando a mão de Marina.
Você vai descobrir. Um dia de cada vez. E sabe o que mais? Você já provou que é forte. Sobreviver nas ruas não é fácil. Manter sua humanidade, seu desejo de ajudar os outros, mesmo quando você mesma não tem quase nada, isso é extraordinário. Você vai ficar bem. Marina apertou a mão da enfermeira, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Obrigada. Agora tente descansar. Amanhã é um grande dia, para você e para o Davi. A sala de cirurgia, estava exatamente como Marina tinha imaginado. Branca, estéril, cheia de equipamentos que emitiam sons estranhos. Dr. Salles estava lá, junto com uma equipe de 6 outras pessoas, todos usando máscaras e roupas azuis. Pronta, Marina? Perguntou o médico, seus olhos gentis acima da máscara. Pronta. O anestesista se aproximou. Explicou o processo. Começou a preparar a medicação. Marina sentiu a agulha entrando em seu braço. Sentiu a frieza do líquido se espalhando por suas veias. Conte de trás para frente a partir de 10, instruiu o anestesista. 10, 9, 8. E então a escuridão. Quando Marina acordou, a primeira coisa que sentiu foi dor. Uma dor surda e profunda em seu lado esquerdo. A segunda coisa foi a mão de alguém segurando a sua. Marina, você me escuta? Ela abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz forte. Letícia estava ali, sorrindo. Bem-vinda de volta. A cirurgia foi um sucesso. E o Davi? Também. O rim está funcionando perfeitamente. Você salvou a vida dele, Marina. Marina fechou os olhos novamente, sentindo um alívio tão profundo que novas lágrimas escaparam. Tinha dado certo. Ela tinha feito algo que importava. Algo que realmente mudaria o mundo de alguém. E recuperação. Os dias seguintes foram uma névoa de medicamentos, visitas de médicos, dor que gradualmente diminuía. E visitas de Joana, que trazia notícias do mundo lá fora. A cidade continuava. A vida seguia. Mas Marina estava em um tipo diferente de limbo. Não mais nas ruas, mas também não ainda livre para sair do hospital. Foi no 5º dia após a cirurgia que Letícia entrou no quarto com uma expressão estranha no rosto. Marina, tem alguém que quer te conhecer. Quem? Carolina Monteiro, a irmã do Davi. O coração de Marina disparou. Por que ela quer me conhecer? Não sei, mas ela está esperando lá fora. Posso deixá-la entrar? Marina olhou para si mesma, ainda vestindo o pijama do hospital, o cabelo precisando de um corte desesperadamente, provavelmente parecendo tão perdida quanto se sentia. Mas assentiu. Carolina Monteiro entrou como uma força da natureza. Ela tinha uns 35 anos, cabelos pretos lisos presos em um coque perfeito, usava um vestido que provavelmente custava o equivalente a meses de comida. Mas seus olhos estavam vermelhos, e quando ela viu Marina, eles se encheram de lágrimas imediatamente. Você é ela. Você é a mulher que salvou meu irmão. Sim, sou Marina. Carolina se aproximou da cama, parou, pareceu não saber o que fazer com as mãos. Eu não sei como agradecer. Eu não sei como começar a expressar o que você fez por nós. Por mim, Davi é tudo que eu tenho. Nossa mãe morreu quando éramos crianças. Nosso pai morreu há 2 anos. É só nós 2. Como ele está? Bem, muito bem, na verdade. O rim está funcionando perfeitamente. Os médicos estão impressionados com a rapidez da recuperação dele. Dizem que é porque você tem órgãos incrivelmente saudáveis. Carolina riu, um som que era metade alegria, metade histeria contida. Você salvou a vida do meu irmão, e você literalmente não tinha teto sobre a cabeça. Como isso é possível? Como alguém pode ser tão boa? Marina não sabia o que dizer. Eu só fiz o que achei certo. Bom, eu quero que saiba que vamos cuidar de você. O dinheiro que prometemos é seu, claro, mas mais do que isso, temos um apartamento em Florianópolis que está vazio. É seu se você quiser.
E se você precisar de ajuda para encontrar um emprego, para voltar para a escola, qualquer coisa, nós vamos ajudar. Isso é demais. Eu não posso aceitar tudo isso. Você pode e vai. Meu irmão está vivo por sua causa. Não existe demais quando se trata de agradecer por isso. Carolina ficou mais 15 minutos falando sobre os planos que tinha para ajudar Marina a se reintegrar à sociedade antes de ser chamada para uma reunião. Mas antes de sair, ela se virou na porta. Marina, Davi ainda não sabe sobre você, sobre sua situação. Achamos que era melhor assim, mas ele quer te conhecer. Quando vocês dois estiverem recuperados, ele quer pessoalmente agradecer ao doador. Você estaria disposta? Marina pensou. Parte dela queria dizer não, queria manter a distância, não complicar as coisas. Mas outra parte, a parte que tinha acordado em uma rua fria todas as manhãs por 2 anos e ainda assim manteve sua capacidade de se importar com outros. Essa parte queria olhar nos olhos do homem e ver que ele estava bem. Sim, eu estaria. O encontro. 3 semanas depois, Marina estava em pé em frente ao espelho do apartamento que Carolina havia insistido que ela usasse enquanto se recuperava. Era um lugar pequeno, mas confortável, em um bairro decente de Porto Alegre, com móveis simples e uma vista para um parque. Marina ainda não tinha se acostumado com a ideia de ter um lugar próprio, de ter chaves que abriam uma porta que era dela. Ela havia usado parte do dinheiro para comprar roupas novas, nada extravagante, apenas roupas básicas e confortáveis. Hoje, ela usava uma calça jeans e uma blusa azul simples. Tinha cortado o cabelo, que agora caía em ondas suaves até os ombros. Quando olhou para seu reflexo, viu alguém que parecia mais com a Marina de 3 anos atrás, antes que tudo desmoronasse. Letícia veio buscá-la às 2 da tarde. Elas dirigiram até um café sofisticado no centro da cidade. O tipo de lugar onde Marina nunca teria entrado antes, onde uma xícara de café provavelmente custava o que ela costumava ganhar em um dia inteiro segurando aquela placa na rua. Ele vai estar lá? Marina perguntou nervosa. Vai. E Marina, ele ainda não sabe que você estava em situação de rua. Carolina achou melhor deixar você decidir o quanto quer contar. Por que todo esse segredo? Por que importa? Porque, Letícia disse gentilmente, infelizmente ainda existe muito preconceito. E a família quis proteger você e proteger Davi de qualquer julgamento desnecessário. Elas entraram no café. Era exatamente como Marina tinha imaginado. Tudo era brilhante e moderno, com mesas de mármore e garçons que se moviam silenciosamente. E lá, em uma mesa ao fundo, sentado sozinho e olhando pela janela, estava Davi Monteiro. Ele parecia diferente do homem que tinha desabado na rua. Mais saudável, obviamente, mas também mais humano de alguma forma. Estava usando uma camisa casual, jeans, e quando virou e viu Marina se aproximando, seus olhos se arregalaram. Marina sentou-se, suas mãos tremendo ligeiramente. Davi a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável. Você, ele disse finalmente, sua voz rouca, você foi a mulher que me ajudou na rua. Marina assentiu. Fui. E você também foi minha doadora. Fui. Davi passou a mão pelo rosto, parecendo esmagado pelo peso de algo que não conseguia expressar. Eu lembro de você. Quando eu estava deitado naquela calçada, sentindo meu coração falhar, eu olhei para cima e vi seu rosto. Você estava chorando. Por mim. Um desconhecido. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, não teriam. Havia dezenas de pessoas ao redor e todas estavam apenas filmando, postando nas redes sociais. Mas você segurou minha mão. Você ficou comigo. Eu fiz o que tinha que fazer. Davi serviu água para os dois, suas mãos não totalmente firmes. Minha irmã me contou que você está se recuperando bem, que o apartamento está confortável.
Está. Obrigada. Por tudo. Vocês estão sendo muito generosos. Generosos. Davi deixou escapar uma risada sem humor. Você me deu um órgão do seu corpo. Você literalmente me deu vida. Não existe pagamento suficiente para isso, Marina. Não existe forma de compensar. Eles ficaram em silêncio por um momento. O garçom veio, pegou os pedidos, café para ele, chá para ela, e desapareceu novamente. Posso te fazer uma pergunta? Davi perguntou finalmente. Claro. Por que você fez isso? Minha irmã disse que você estava passando por um momento difícil, que você não tinha muito, porque alguém na sua posição doaria algo tão precioso. Marina pensou cuidadosamente em sua resposta. Porque ter pouco não significa ser pouco. E porque eu acredito que as pessoas são mais do que sua conta bancária ou sua situação de vida. Você precisava de ajuda. Eu podia ajudar. Era simples assim. Não era simples. Você arriscou sua saúde. Você passou por uma cirurgia. Por mim. E você teria feito o mesmo na minha posição? Davi ficou em silêncio. A verdade era que ele não sabia. Antes de ficar doente, antes de experimentar aquela vulnerabilidade absoluta de depender completamente de um desconhecido para sobreviver, ele não sabia se teria essa mesma generosidade. Eu gostaria de pensar que sim, ele disse finalmente honestamente, mas não sei se teria, e isso me envergonha. Não deveria. A maioria das pessoas não sabe do que é capaz até ser testada. As bebidas chegaram. Eles bebericaram em silêncio confortável, ambos perdidos em pensamentos. O que você vai fazer agora? Davi perguntou. Com sua vida, quero dizer. Ainda estou descobrindo. Sua irmã me ofereceu ajuda para encontrar um emprego. Estou pensando em talvez voltar a estudar. Eu tinha começado uma faculdade de assistência social há anos, antes de tudo. Antes de as coisas ficarem complicadas. Assistência social. Claro. Faz sentido para você. E você, quando volta para o trabalho? Em 2 semanas, segundo os médicos, mas honestamente, não tenho tanta pressa. Esta doença, esta experiência toda, me fez repensar muitas coisas. Sobre prioridades, sobre o que realmente importa. Como o quê? Davi hesitou. Como o fato de que construí uma empresa enorme, tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar em várias vidas. Mas quando estava deitado naquela cama de hospital, achando que ia morrer, percebi que não tinha ninguém além da minha irmã. Não tenho amigos de verdade, apenas contatos de negócios. Não tenho um relacionamento significativo. Passei os últimos 10 anos construindo um império e esqueci de construir uma vida. Marina sentiu uma onda de empatia. Nunca é tarde para mudar. Você acha? Eu tenho que acreditar nisso. Caso contrário, qual é o ponto? Eles conversaram por mais 1 hora, sobre coisas pequenas e grandes, sobre sonhos e arrependimentos, sobre esperanças para o futuro. E quando finalmente se levantaram para ir embora, Davi fez algo inesperado. Ele abraçou Marina, um abraço longo e apertado que dizia mais do que palavras poderiam. Obrigado, ele sussurrou, por tudo, por me salvar, por me lembrar que existem pessoas boas no mundo. De nada, Davi. Cuide-se e cuide do meu rim também. Ele riu, um som genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Prometo. 6 meses depois. Marina estava na cerimônia de formatura da sua turma de assistência social quando viu Carolina e Davi entrarem no auditório. Ela não esperava que eles viessem. Tinha mencionado casualmente a formatura em uma das mensagens de texto que trocava ocasionalmente com Carolina, mas não era um convite formal. Ainda assim, lá estavam eles, sentados nas últimas fileiras, Carolina acenando entusiasticamente quando viu Marina. Depois da cerimônia, eles a encontraram do lado de fora. Parabéns!
Carolina disse, abraçando-a com força. Estamos tão orgulhosos! Vocês não precisavam vir. Claro que precisávamos, Davi disse. Ele parecia bem, melhor do que bem, na verdade. Tinha ganhado peso saudável. Seus olhos estavam brilhantes, sua pele tinha cor. Você é parte da nossa família agora, Marina. Nós não íamos perder isso. Família. A palavra fez Marina engolir em seco. Ela não tinha família há tanto tempo. Tenho uma surpresa para você, Carolina disse, tirando um envelope da bolsa. Você mencionou que queria trabalhar com pessoas em situação de rua, certo? Ajudá-las da forma que você gostaria de ter sido ajudada? Mencionei, sim. Bem, Davi e eu estivemos conversando e decidimos criar uma fundação, um centro de apoio para pessoas sem teto em Porto Alegre. Oferecerá abrigo temporário, assistência médica, ajuda para encontrar emprego, apoio psicológico, tudo. E queremos que você seja a diretora. Marina ficou boquiaberta. O quê? Eu mal me formei. Eu não tenho experiência para algo assim. Você tem algo melhor que experiência corporativa, Davi disse. Você tem experiência de vida. Você sabe o que essas pessoas precisam, porque você esteve lá. E você tem o coração e a determinação para fazer diferença. Então, o que você diz? Marina olhou entre os dois irmãos, viu esperança e sinceridade em seus rostos. Pensou em Joana, que agora estava morando em um dos apartamentos que Carolina tinha ajudado a conseguir. Pensou em todas as outras Marinas e Joanas lá fora, dormindo em papelão, sendo invisíveis para o mundo. Eu digo sim, definitivamente sim. Um ano depois, o Centro de Acolhimento Marina Loureiro abriu suas portas em uma manhã chuvosa de abril, exatamente 3 anos depois que Marina havia desabado em lágrimas debaixo daquela marquise de farmácia. O prédio não era enorme, comportava 50 pessoas, mas era digno, limpo, acolhedor. Tinha quartos individuais, banheiros compartilhados, mas bem mantidos, uma cozinha comunitária, salas para aconselhamento e treinamento profissional, e um pequeno jardim nos fundos. Marina estava na entrada, cumprimentando as primeiras pessoas que chegavam quando Davi apareceu ao seu lado. Então, como está se sentindo? Apavorada e animada e grata, todas essas coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer um trabalho incrível aqui. Eu sei disso. Marina olhou para ele. Sabe, quando te encontrei naquela rua, eu nunca imaginei que terminaria aqui, fazendo isso. Engraçado, eu também nunca imaginei. Mas estou começando a acreditar que as coisas acontecem por algum motivo. Talvez eu precisasse ficar doente. Talvez você precisasse me ajudar. Talvez isso tudo fosse necessário para que ambos encontrássemos nosso propósito. Você encontrou o seu? Estou trabalhando nisso. Passei a empresa para a Carolina. Ela sempre foi melhor naquilo do que eu, honestamente. Eu estou focando na fundação agora, em fazer trabalho que realmente importa. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, eu acordo feliz, com propósito. Uma mulher se aproximou, magra, olhos vazios, roupas surradas. Marina reconheceu aquele olhar porque tinha visto no espelho por 2 anos. Você é a Marina? A mulher perguntou timidamente. Sou. Bem-vinda. Qual é seu nome? Fernanda. Fernanda, que lindo nome. Venha, vou te mostrar seu quarto. E depois vamos conversar sobre o que você precisa, está bem? Não precisa ter vergonha. Não precisa esconder nada. Aqui você é vista. Aqui você importa. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. Obrigada. Marina a levou para dentro, Davi observando com um sorriso no rosto. Carolina apareceu ao lado dele, segurando 2 copos de champanhe. Para a grande abertura? Para a grande abertura. E para Marina, sem ela, nada disso existiria. Sem ela, você não existiria. Verdade. Eles brindaram, observando Marina guiar Fernanda através do centro, explicando como tudo funcionava, seu rosto iluminado com um propósito que transcendia qualquer descrição.
2 anos depois, o momento final. Marina estava em sua pequena mesa no canto do centro quando Carolina entrou praticamente correndo, com um jornal na mão e lágrimas nos olhos. Marina, você precisa ver isso. Era um artigo no maior jornal da cidade. A manchete dizia: Centro de Acolhimento revoluciona apoio a pessoas em situação de rua em Porto Alegre. O artigo elogiava o trabalho de Marina, mencionava as taxas impressionantes de reintegração social. Mais de 70% das pessoas que passavam pelo centro conseguiam moradia permanente e emprego dentro de 6 meses. Havia fotos do centro, depoimentos de pessoas cujas vidas tinham sido transformadas. Mas o que fez Marina chorar foi o último parágrafo. O financiamento do centro vem da Fundação Monteiro, criada pelo empresário Davi Monteiro após receber um transplante de rim que salvou sua vida. Em uma reviravolta extraordinária que parece saída de um filme, a doadora do rim era uma mulher sem teto que o havia ajudado meses antes, quando ele sofreu um colapso na rua. Essa mesma mulher, Marina Loureiro, agora dirige o centro que leva seu nome. É uma história de compaixão, segundas chances e o incrível poder de um ato de bondade. Eles descobriram, Marina sussurrou. Todos vão saber agora. Não é maravilhoso? Carolina disse, radiante. Sua história vai inspirar tantas pessoas, vai mostrar que não importa de onde você vem, você pode fazer diferença. Marina não tinha certeza de como se sentia. Parte dela queria privacidade, queria que seu passado ficasse no passado. Mas outra parte, a parte que lembrava de todas as noites frias, todos os olhares de desdém, toda a invisibilidade. Essa parte queria que o mundo soubesse. Queria que vissem que pessoas em situação de rua não eram lixo, não eram menos humanas. Eram apenas pessoas passando pelo momento mais difícil de suas vidas. Onde está o Davi? Marina perguntou. Dando entrevista na sede da fundação. Ele queria contar a história da forma certa, com respeito, com verdade. Marina ligou a TV em seu escritório. Encontrou o canal onde Davi estava sendo entrevistado. Ele estava sentado em frente à apresentadora, calmo, mas emocionado. Então é verdade? A apresentadora perguntava. A mulher que salvou sua vida estava vivendo nas ruas? Sim, e isso deveria nos fazer questionar tudo o que pensamos saber sobre valor humano. Marina Loureiro não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha segurança. Mas ela tinha algo que muitas pessoas, contudo, aparentemente perderam. Ela tinha humanidade, ela tinha empatia e ela tinha coragem. Quando eu estava morrendo naquela calçada, não foi um outro empresário que me ajudou. Não foi alguém do meu círculo social. Foi uma mulher que a sociedade tinha descartado como invisível, e ela me salvou. 2 vezes. Primeiro na rua, depois com sua doação. Então sim, quero que o mundo saiba. Quero que as pessoas entendam que grandeza não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Marina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Carolina a abraçou. Você mudou a vida dele, Marina, completamente, e ele mudou a sua. E juntos, vocês estão mudando a vida de centenas de outras pessoas. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Naquela noite, o centro fez uma pequena celebração. Todas as pessoas que estavam em recuperação ali se juntaram, junto com Davi, Carolina, Letícia e até mesmo Joana, que tinha começado a trabalhar como voluntária no centro. Davi fez um brindé. A Marina Loureiro, a mulher que me ensinou que riqueza não tem nada a ver com dinheiro, que me mostrou que um coração generoso vale mais do que qualquer império empresarial. E que está provando todos os dias que uma pessoa determinada pode mudar o mundo, um ato de bondade de cada vez. Todos bateram palmas. Marina se levantou, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu não sou heroína, ela disse. Eu só sou alguém que entende como é estar perdida e receber uma segunda chance.
Cada pessoa nesta sala merece essa chance. Cada pessoa aqui importa. E enquanto eu tiver fôlego, vou lutar para garantir que vocês saibam disso. Mais palmas, mais lágrimas. E então Fernanda, a primeira mulher que tinha chegado no dia da abertura, se levantou. Marina, você me deu esperança quando eu achava que não existia mais esperança. Você me tratou como gente quando o mundo inteiro me tratava como lixo. Por causa de você, eu tenho um emprego agora. Vou me mudar para meu próprio apartamento na semana que vem. E um dia, quando eu estiver forte o suficiente, quero voltar aqui, como voluntária. Quero ajudar outras pessoas da forma que você me ajudou. Marina abraçou Fernanda e então abraçou cada pessoa na sala, uma por uma. Quando chegou a Davi, ele a segurou por um momento extra. Obrigado, ele sussurrou, por tudo, por me salvar, por me ensinar o que realmente importa, por ser você. Obrigado por me dar a chance de fazer diferença e por cuidar bem do meu rim. Eles riram. Aquele tipo de riso que vem depois de lágrimas, que carrega anos de dor transformada em esperança. Do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente, mas dentro do centro de acolhimento Marina Loureiro estava quente, estava seguro e estava cheio de segundas chances. E aí, o que você achou dessa história? Se emocionou tanto quanto eu ao contar? Deixa aqui nos comentários a palavra esperança. Se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance, e se ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar naquele botão vermelho e ativar o sininho. Tem muito mais histórias incríveis vindo por aí. Um abraço grande e até a próxima.